Hi, and welcome back to the Beyond Faith podcast. I'm Brittany Faith, and we are here for a very, very special episode with my father, Pastor Junior. Boa noite, boa tarde. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas eu quero saudar a todos. Muito bom estar com você, filha. Obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser um tempo agradável. Espero poder abençoar e ajudar. Ela me chamou por causa do Dia dos Pais, né? Então vamos lá adiante. Estou à sua disposição para nós podermos bater esse papo aqui, conversar. Vai ser um português-inglês? Yeah, we're probably going to go in and out, where às vezes eu vou falar em português, and then sometimes I'll speak in English. Kind of like how it is in our house. Às vezes eu vou falar em português e depois eu falo em português de novo. Tá bom? Yeah, no. When I thought about this episode, when I first started this channel, I really wanted it to be focused towards women. And some people asked, you don't want a man's opinion? There's not going to be any men ever? And I said, no, of course, sometimes I would want it. And there's no better man for me to bring on first than my dad. This is the man that raised me. He has been not only my father, my friend, but he's also been my pastor. So his opinion, I value it a lot. And I know that right now we're in a very different, setting. We're in his office today. And Dad, thank you so much for taking the time. What a big responsibility. É uma responsabilidade muito grande. É o primeiro homem como no canal. sempre é. Mas eu estou honrado de poder ajudar. Estou honrado de estar aqui. Obrigado, filha. E vamos lá, estou à sua disposição, se eu puder ajudar. Sim. Então, hoje a gente vai falar sobre criando filhos para o reino de Deus. Ok. Então, vamos começar com, a história da sua vida. E você pode falar um pouquinho como você começou o ministério e depois entrando para quando você começou a criar os seus filhos. Ok. Vamos lá do começo. Desde que eu me lembro de gente, eu queria ser pai. Acho que eu nasci para ser pai. Eu nasci para ter filhos, estava no meu coração na minha adolescência. Eu gostava de criança. Jovem, eu andava no jovem, eu tomava conta das crianças, dos mais velhos, eu gostava de estar com as crianças no colo, eu sonhava de ser pai. Era uma das coisas mais impressionantes para mim, era o dia que Deus me desse esse privilégio de poder ser pai. Então eu já casei pensando nisso. Eu sei, você falou uma vez que você orava, que você tinha medo, que você não ia conseguir ser pai. Era também um medo que eu tinha. Então você veio até rápido. A minha esposa ficou grávida tão rápido que realmente era o que eu mais sonhava, em ser pai. Então Deus me deu esse presente. Me deu 4 filhos, né, 2 meninas e 2 meninos, e que tem sido de grande bênção para mim. Eu cresci num lar cristão, eu cresci conhecendo a palavra, fui educado com o princípio cristão da parte da minha mãe. Minha mãe nos levavam para a igreja, minha mãe fazia o culto doméstico, minha mãe me ensinou. O que eu sou hoje, eu sou grato a essa mulher. Assim, em questão espiritual, eu sou grato a ela, Dona Zélia. E sou muito agradecido porque ela, com toda a sua força, valentia, ensinou os 4 filhos também no caminho do Senhor. Esses 4 filhos da parte do meu pai, né, que foi criado, que nós somos criados juntos, todos eles foram educados, ensinados no caminho do Senhor, e todos eles, graças a Deus, estão até hoje. Então, sou agradecido por essa mulher, pela força dela. E foi esses princípios que ela me passou que eu creio que é a estrutura, a base daquilo que eu passei para vocês, né? Então, começou em alguém, passou por mim, e eu espero que não acabe em vocês e que a gente continue passando aquilo que é bom. Então, não começou em mim, não tem nada comigo, eu sou somente vamos chamar um vaso que recebeu e que teve a capacidade de passar para frente aquilo que recebeu. Eu chamo ela que ela foi valente porque ninguém passou para ela. Ela foi a primeira a se converter, né? Então ela aprendeu sozinha. Então eu creio que ela é a matriarca de nós todos. Que ela passou esse ensinamento, eu só estou sendo um canal na vida de vocês daquilo que eu aprendi. Então é muito importante essa linhagem, essa árvore genealógica, que é essa árvore de ensinamento bíblico. E vocês vão ter a responsabilidade de passar para frente. Amém. Né? Eu creio que aí é que começou tudo. Essa paixão de ter esses filhos, de ser pai e passar aquilo que eu aprendi.
Amém. Amém. Eu não sei se eu respondi. Foi Não, respondi? respondeu. Ok. Mas é verdade, às vezes, like, quando vem essas coisas de vamos fazer as mulheres fortes, isso, às vezes a gente esquece os homens. E atrás de cada mulher forte, assim, uma família, precisa de um pai. E eu sei disso, eu sempre tinha essa referência, um pai que me amava, um pai que me ensinava, que estava lá na mesa e brincava com a gente, ia para todas as coisas da escola para ver a gente assim graduar, cantar, brincar, os potes. Então, isso é uma coisa muito importante. E quando vem no lado espiritual, é uma coisa muito importante você estar presente na vida dos seus filhos, educando, ensinando, indo para a igreja e mostrando o exemplo de como ser um cristão. Então, acho que foi uma coisa que você fez muito bem, você e a mãe, criando a gente nunca era forçado para fazer as coisas, mas a gente tinha aquela referência, vendo vocês indo com o prazer nos seus corações, educou a gente para também fazer a mesma coisa. Eu acho, Bri, que o grande problema que muitos não conseguem é porque não teve um exemplo. Entende? Não teve um exemplo a seguir. A gente tem visto isso na reunião de homens, exatamente isso. Quase todos tiveram problema com o pai. Ausência, pai agressivo demais, entende? E não teve uma mãe também cristã. Então, eles agora estão começando um novo princípio. Então, quem teve um exemplo tem que agradecer muito a Deus. Seja de um pai ou de uma mãe, agradecer muito. Como eu falei, nós viramos somente alguém que está passando algo que recebeu. Infelizmente, alguns não têm para passar. Entende? É muito mais difícil, é muito mais sacrificial. É você querer dar uma coisa que você não tem, porque você só pode dar aquilo que você tem. Então, se você não tem, se você nunca recebeu, você nunca viu exemplo, você talvez se converteu agora, eu sei que o trabalho vai ser muito mais árduo. Porque você não tem informações ou exemplo pessoal de vida para você ensinar mais adiante. Então hoje eu vejo muitas famílias quebradas, muitos filhos espirituais fracos, porque primeiro, por eles não terem e não buscarem esse ensinamento, o que é que eles fazem? Eles passam a responsabilidade para a igreja, para a escola, entende? Para o time de futebol, para o coach de futebol. Eles vão passando para casar, aí vai e aprende. Então, por não exercer o seu papel de professor, de mestre, né, de professor, daquele que passa o ensinamento, e por não ter, e isso não pode ser desculpa, eu acho que não pode ser desculpa. Se você não tem, hoje tem muito recurso para você melhorar, crescer, porque para poder ter alguma coisa para passar para os seus filhos. Então, às vezes tem dinheiro, compra boas coisas, dá tudo, mas o mais importante é passar os princípios espirituais, aquilo que vai trazer vitória, às vezes a pessoa não passa. Não passa porque não tem, não possuíram, não construíram nada precioso. E aí a família sofre. Os filhos crescem também com fraquezas, nunca lidam com isso, sabe? Eu me sinto privilegiado pela minha mãe e eu tento dizer que vocês são privilegiados de ter um casal, pai e mãe que ajuda nessa área espiritual, né? Então é uma responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande. Quem quer ter filho não é só colocar no mundo. Criar. Tentar passar, principalmente porque esse tempo aqui vai passar e a eternidade é o nosso lugar. E se a gente não prepara eles para frente, eu sempre tenho dito isso. A minha mãe não deixou bens materiais, minha mãe não deixou carros para mim, ou casas, assim, né? Para mim ficar bem pro resto da vida, mas ele deixou um mau presente que eu recebi. Foi a vida eterna ensinada por ela. Os princípios bíblicos e espirituais. Então é isso que eu tento passar para vocês, sabe? Eu espero que vocês também tenham casas bem e tal, mas mesmo que o pai não deixe nada, eu tenho certeza que o mais precioso ela deixou para mim, que foram os ensinamentos de Cristo e os seus ensinamentos. E eu passar para vocês, eu acho que essa é a minha missão, a primeira missão minha. É a minha primeira missão. Que é o melhor presente que você pode dar para alguém? Como que você fala? Like, introducing the gospel. Okay. Dando para eles a oportunidade
Pode para falar. conhecer Deus. Ok. Para ter aquele momento que você começa a conhecer Ele de verdade. Que eu sempre fui criada num lar cristão com meu pai. Ele sempre foi meu amigo, mas foi uma coisa muito diferente quando eu comecei a entender o amor de Deus para mim. E o que eu acho que vocês sempre fizeram muito bem era nunca assim forçar a gente para ser uma coisa que a gente não era. A gente não precisava ficar sendo holy, era mais o que é o seu relacionamento. E você nunca parou de confrontar a gente quando a gente fazia as coisas erradas. Você sempre foi um pai presente na nossa vida. Então isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Como que você conseguiu fazer isso? Eu não sei se vai ter pais que vão ver esse vídeo, que estão criando filhas e filhos. E nesses tempos é muito, como você fala, like scary? Para criar filhos, que o mundo tá ficando pior e a tendência é ficar ainda pior. Então eu acho que vai ter até pais futuros, mães futuras que vão ver esse vídeo. What is your advice para esses pais? Eu tenho algo na minha concepção do seguinte: filho de crente não é crentinho, nem filho de pastor é pastorzinho. Verdade. Meu papel principal é levar vocês a Cristo e vocês terem um encontro com Cristo, com Jesus, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus, é o princípio de todas as coisas. Eu não posso estar com vocês 24 horas, vocês têm a sua vida, vocês têm que tomar as suas decisões. Então, nosso papel como pastor e como pai, acima de tudo, é levar vocês a conhecer a Jesus, a vocês terem um relacionamento, uma decisão individual de vocês. The own decision. Tomar a posição por vocês, conhecerem Jesus. Porque, infelizmente, às vezes até a nossa cultura sul-americana, americana também, dizer bem assim, nós vamos seguir um princípio aqui em casa. Todo mundo aqui é crente. Mas, às vezes, fala que todo mundo é crente, mas nunca encontraram com Jesus. Nunca tiveram uma experiência individual com Jesus. Nunca apresentaram esse Jesus que não é só das Escrituras, é um Jesus que vive na gente. Que trata com a gente, que cura a gente, que caminha com a gente em casa, no trabalho. Então, por não apresentar e levar os filhos a ter esse encontro, muitas vezes o filho fica, e é o que eu mais tenho visto, às vezes fica até obedecer o pai para vir, porque são filhos obedientes, mas quando encontra a maioridade, ou quando toma uma decisão, 18, ou vai para o colégio, logo, aí eles dizem bem assim, eu não quero mais Jesus, eu nunca fui crente, eu só fui porque meu pai me obrigou, eu só fui porque meu pai me empurrou e eu queria respeitar enquanto eu estava em casa. Então eu queria falar para os pais isso, eu acho que é importante você levar o seu filho a conhecer Jesus. O quanto você ama Jesus, ele vê esse amor que você tem por Jesus. Não é simplesmente falar, eu vou ficar dormindo, deixar as coisas de Deus para o último plano. Então a gente paga por isso. Entende? Porque os filhos estão vendo, porque às vezes nem nós nos encontramos com Jesus verdadeiro. Como é que a gente vai contar uma experiência para eles se a gente não teve? Então, primeiro a gente tem que relacionar, conhecer Jesus de verdade, amá-lo de verdade, se a gente quer que os nossos filhos o amem. Entende? Porque pode acontecer do filho ter um encontro maior do que do pai. Pode sim, não estou querendo colocar isso dentro de um princípio que vai ser sempre assim. Não, pode acontecer do filho se amar mais Jesus do que o pai, sem dúvida. Mas eu tenho visto mais acontecer do filho ir embora porque eles nunca encontraram com Jesus, eles nunca tiveram um relacionamento, nunca foram ensinados a isso. Então é o que eu tentei passar para vocês. Eu preciso levar vocês a Cristo. Eu preciso levar vocês a amar Jesus com o meu exemplo. Não que eu sou certo, eu tenho falhas também, não é porque é pastor que a gente não erra, a gente falha como pai, a gente tem os nossas dificuldades, não pense aqui que nós estamos aqui perfeito, não é nada disso. Mesmo apesar de tudo, eu tentei sempre demonstrar o quanto eu amo Jesus, o quanto eu sacrifiquei por Ele, quanto eu sou capaz de dar minha vida.
E vocês viram talvez isso em mim. E hoje, igual por exemplo no acampamento, eu não vou esquecer aquela cena nunca. Quando a gente chama para frente para quem tem um chamado pastoral, eu vejo 3 filhos meus na frente. Aí eu, como pastor, oro para os meus 3 filhos que estão na frente querendo dedicar ao ministério. Eu falo, isso é demais. Isso é mais do que um presente. Isso é gratificante. É gratificante eu ver que vocês também amam Jesus. E talvez amam mais do que eu. Vamos dizer, amam mesmo, eu vejo no coração de vocês. Eu não preciso chamar vocês para ir para a igreja. Eu tenho que tirar eles da igreja. Às vezes é uma dor de cabeça, porque eles não têm nem tempo mais para a gente, como Deus. família. Mas às vezes tem que tirar, de tanto que eles amam Jesus. E todos vocês amam Jesus do seu jeito, com a sua intensidade. Então acho, Brittany, essa posição para os pais, dar esse conselho, leva os seus filhos, apresenta Jesus, apresenta os evangelhos, apresenta o que Jesus fez por eles, apresenta que sem Jesus nós não somos nada, apresenta que não importa o seu degree, what you did college-wise, onde é que Deus pode te levar, nada disso tem significância sem Ele, sabe, sem Ele na vida. E se você conseguir marcar isso na vida deles, eu acho que nós vamos ter uma grande vitória. Porque não importa onde é que eles vão. É por isso que a Bíblia diz, né? Ensina o teu filho no caminho que deva andar. E quando ele crescer, ele jamais vai desviar dele. Está dizendo, ele pode até dar uma desviada. Eu vim para cá com 20 anos. Eu estava longe da igreja, do pai. Não é que eu acertei todas, viu? Mas aquilo que a dona Zélia botou em mim, Tava lá dentro. eu num país distante, sozinho, eu tinha a oportunidade de fazer tudo que eu queria. Ninguém não ganhava dinheiro, trabalhava, fazia tudo, podia ter. Mas lá dentro de mim eu falei, o que eu mais quero era ter Jesus. Então eu não aceitava às vezes trabalho, que era que ia tirar de vir no domingo. Eu tinha isso dentro de mim que foi colocado. Então não importa onde é que vocês vão. Eu acredito que vocês vão para qualquer lugar. Jesus vai estar com vocês. Amém. Jesus vai estar e vocês sabem a responsabilidade, que é o maior presente que eu dei. Teve um momento na minha vida que eu comecei... Como que você fala? Like rebel. Que eu estava começando a ter momentos muito ruins. E você me sentou. Eu já contei essa história no outro podcast, mas eu vou contar aqui. Mas você me sentou um dia... E você me deu uma palavra muito dura e cheio de amor no mesmo tempo. Porque eu tinha feito assim um descuidado, eu errei. E naquele momento eu achei, agora meu pai não vai me amar mais. Sinceramente. Foi agora, isso foi o tempo. Meu pai agora, ele me viu como pecadora. Ele me viu como uma pessoa falha. Agora eu nunca mais vou ser a princesinha dele. Ele nunca vai me amar mais. E eu só estava esperando para ver o que ele ia falar. Eu estava sentada lá, ele com o meu telefone na mão, e eu sentada lá assim, esperando. E ele falou, desculpa. Você falou, desculpa que eu te falhei. O que o pai fez que eu não conseguia estar lá por você? Por que você achou que você não podia falar comigo? E que você me amava. Naquele momento, mudou a minha história completamente. Naquele momento eu comecei a entender um amor do pai, porque a Bíblia sempre fala que o amor de Deus é como o amor do pai. Eu vou precisar de papel. Desculpa. Me dá papel. Mas aí, é verdade. Tá brincando comigo agora. Desculpa, você não me pai. chamou daqui pra isso, não. Você não me chamou pra ficar chorando aqui, mas não. Mas é verdade. Naquele momento que eu acho que eu não estava entendendo a graça, a misericórdia de Deus e que amor não é condicional, né? Conditional. O amor de Deus supera tudo. E naquele momento você me mostrou Deus. Você me mostrou que se o meu pai aqui na terra me ama tanto, e não importa a vergonha que eu estava sentindo naquele momento, você me amava. E você queria me ajudar. E você queria ajudar eu a começar de novo. Como que Deus me ama então? Aquele momento foi tão, assim, forte, que começou a mudar o jeito que eu vi Deus. Que foi, o meu Deus... Ele não é um Deus distante. O meu pai não é um pai distante. Ele me ama, não importa o que eu faço. E depois se você falar uma coisa que... Nossa, ele falou...
filha, você quer que o pai deixe tudo? Eu deixo tudo por você e os seus irmãos, você é minha vida. Eu deixo o ministério, a gente deixa para alguém cuidar, a gente vai para um outro lugar para você crescer, mas o que importa é eu ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma aqui dentro de casa. E naquele momento eu entendi, quando a Bíblia fala que Deus deixa os 99 pelo um, porque o meu pai foi capaz de fazer isso. E muitas das vezes os pais não vê, assim, pai, o seu papel na vida dos seus filhos é deixar os 99 por um. É o momento que você pode deixar de ganhar dinheiro para estar com o seu filho. Momento que você pode deixar tudo para ver a fotinho que eles desenham. Ou o momento que eles erram, você pode mostrar o amor de Deus naquele momento que pode mudar a história deles completamente. O diabo estava querendo me matar, mas a misericórdia que você me mostrou naquele dia, e cada dia que eu falhei, que eu fiz uma besteira, você mostrou o amor de Deus para mim. Agora eu tô aqui com uma mulher de 27 anos, amando Deus, servindo a Deus. Isso foi por causa dos meus pais. É aquela palavra que você me deu. Então, eu não sei se você lembra. Tá, brincadeira aqui. Eu não sei se você lembra, quando vocês eram pequenos, o Jeremy e a Britney bagunçou na igreja, fez uma bagunça na igreja, e eu fiquei bravo e falei com eles, quando chegar em casa vocês vão apanhar. Vocês vão apanhar. Eu falei, vocês vão apanhar porque vocês não estão desobedecendo. E eles tinham, você tinha 5, 3, o Jeremy, vocês eram pequenos. Aí eu falei que chegar em casa, eu tenho que cumprir, porque eu falei, mas eu não gosto, nunca gostei de bater, eu acho que eu nem lembro. Você não bateu eu muito, nunca fui nada disso. Bateu um pouquinho, mas não bateu muito. E aí eu cheguei em casa decidido que eles iam ter que tomar uma chineladinha, porque eles tinham que obedecer. Aí quando cheguei em casa, eles foram, falei para sentar no sofá, mas a sua mãe me chamou de lado. E como sempre, a sua mãe também ajudando, intercedendo pelos filhos. Ela falou, por que você não aproveita mostrar misericórdia e graça? Eu falei, misericórdia e graça? Eu doido para mostrar justiça. E ela fala misericórdia e graça. Então nesse dia eu peguei o chinelo, dei umas chineladas no sofá e perguntei a eles o que eles mereciam. Eles falaram, pai, eu mereço apanhar. Vocês até falaram. Aí eu falei, mas eu vou mostrar a vocês que vocês não vão apanhar. Porque Deus tem misericórdia. Misericórdia é isso, é aquilo que a gente merece, mas que Deus não faz. Isso é misericórdia. Aí sua mãe olhou para mim, consegui. Isso ainda deu... Aí eu fui lá e peguei pirulito, 2 pirulitos, e dei para vocês. Eu nunca vou esquecer de dar para eles e falei, agora isso aqui é graça. Graça é que o que vocês mereciam, vocês não receberam a misericórdia, mas ainda receberam bênção, por sem merecer. Então eu tentava aproveitar essas oportunidades, claro, minha esposa também sempre ajudando, a gente, graças a Deus, por lá que tem, mas a minha tentativa, e é exatamente isso, como é que alguém vai dar se não tem? Infelizmente, para mim é uma grande dor, a falta de homens espirituais. Não estou querendo me exaltar em nome de Jesus, não. Não, mas é verdade. Mas há uma carência de homens do reino. Precisa de homens de exemplo, porque os nossos filhos vão ver em nós o Pai, o nome Deus, eles vão ver em nós. A gente tem um peso muito grande espiritual. O pai tem um peso muito grande espiritual dentro de casa, é um peso muito grande. A gente quer transferir para a esposa esse peso, mas não é nossa responsabilidade. Quando nós chegarmos no céu, Deus vai pedir a nós, a nossa família. E eu nunca quis ministério, e foi o pacto que eu fiz com Deus. No dia que eu entreguei, quando eu fui chamado para ser consagrado, eu falei com Deus em oração. Falei, Deus, eu vou, mas o Senhor vai guardar minha família. Eu falei, eu não aceito perder os meus filhos, eu não aceito perder minha casa, eu não aceito perder por ministério. Eu falei para Deus isso, Deus sabe o momento que eu falei, entende? E eu falei, eu dou minha vida para ti, mas eu quero que o Senhor guarde os meus. Porque para mim é muito difícil chegar naquele dia diante do Senhor e falar, onde é que estão os seus filhos? E eu não ter vocês comigo. Eu não sei se eu suportaria ministerialmente essa dor, sabe? Eu não sei se eu suportaria. Eu sei que ainda nós estamos na terra, a Briana está indo para o colégio,
é a primeira, a última está indo. Eu vou perder a estrutura espiritual, vamos dizer, de casa, é a primeira que vai estar indo. Não muito longe, mas vai estar indo. Mas eu não sei, como pastor, como é que eu ia suportar essa dor. Sabe? Eu não sei. Perder um filho para o mundo, eu não sei. E, por favor, não estou falando para machucar você, não estou, não. E se você tem, eu tenho maior misericórdia de você. Eu oro para que aqueles que foram criados na igreja voltem. Amém, em nome de Jesus. Hoje eu vejo isso, pode ter certeza, eu não estou aqui para julgar ninguém, não estou, em nome de Jesus não estou. Eu posso sentir também a sua dor, porque é muito sério isso. Para mim é muito sério, criar homens fortes, mulheres fortes, porque o mundo não está brincando. Não está brincando. O mundo está querendo destruir nossa mesmo. casa, nossa família, nossos filhos. E agora imagine como é que eu posso pregar o evangelho, ganhar a outros e eu estar vendo os meus filhos. Claro que eu não posso dirigir a vida de vocês agora. Eles também podem desviar também, viu? Né? Porque eles podem também, eu não estou aqui, mas eu vou falar para vocês, eu iria fazer de tudo. Tudo para ir atrás. Eu poderia largar tudo. Eu acho que os meus filhos e minha família é o meu bem maior, minha coisa mais preciosa que Deus me deu. E é a primeira coisa que eu vou ter que dar conta naquele dia. Sabe? Eu não sou um pai perfeito, nunca fui, tenho muitos erros. Também tenho defeitos, eu tenho muitas coisas. Mas em cima disso eu desejo criar vocês no caminho do Senhor. E que Deus me dê misericórdia, me dê graça para continuar ajudando. E eu pensei que era mais fácil quando era pequeno. Fica mais difícil, gente. Quando vai crescendo. Fica muito difícil. Olha, eu já estou passando, eu já estou entrando numa outra fase agora, né? Eu vi criança, né? Baby, criança, aí vem adolescente, oh my gosh, aborrecente. A Britney pintou o cabelo de vermelho. Não, Jesus. era roxo. Roxo, nem lembro. Roxo e rosa. E ela chegou, eu tive que lidar com essas manias. Aí eu lembro que meu filho chegou, o Jamie falou, pai, eu quero botar um brinco. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia, como é que eu vou lidar com isso? Mas em nenhum momento eu joguei pedra. Eu consegui superar essas coisas, às vezes, que eu aprendi muito, que era mais difícil. Eu amo ele acima do brinco, acima do cabelo vermelho. Ainda tem algumas coisas assim que eu não abro mão, só com princípios, não quero entrar aqui, básico. mas é mais princípio de educação. Para que possa gerar uma disciplina, um princípio de autoridade dentro de casa. E não é que eu tenho problema, só que a gente tem que botar alguns limites, porque se você não põe limites, você não ensina disciplina. Entende? Não ensina, vai virar a casa da mãe Joana, todo mundo faz o que quer. Também não é assim, amor não é isso, gente. Amor não é deixar seu filho fazer tudo que você quer. Não, amor é ter também princípios que também ele tem que seguir. E vocês tiveram isso, vocês tiveram espiritual e também tinha coisas que não é que eu acho que vai te levar para o céu, deixou de inferno, não é nada disso. São bases que te cria disciplina, entende? Que cria princípios de autoridade, quem é o pai e quem são os filhos, entende? E hoje esse papel está se perdendo, os filhos que mandam e os pais que obedecem. Entende? O pai é só amigo, assim. Aquele que faz tudo pro filho é só amigo. Eu sou muito amigo de vocês sabem, a gente brinca, a gente tudo isso, mas a gente não deixa de ser pai. Entende? Então a gente tem que executar os papéis dentro da casa. Saber quem são os papéis dentro de casa. Então o que você está falando é, se você quer filhos que querem trabalhar na casa de Deus, se quer filhos que são fortes na fé, tem que começar com você. Com você e sua esposa. Então, quando você está procurando um marido, uma esposa, você tem que ver alguém que também é forte espiritualmente. Que eu li uma vez, você pode escolher o seu marido, mas os seus filhos não escolhem o pai dele. E aquilo ali mudou. Repete. Então, você escolhe o seu marido, mas os seus filhos não escolhem o pai dele. Então, quem você escolher é uma coisa muito importante, que vai ser a base da fé deles. Quem vai criar, quem vai educar com você. Com certeza. E como uma mulher, o meu papel como esposa é para submeter para o meu marido. Então, eu quero fazer isso.
mas tem que ser com alguém que realmente tem uma cabeça, que é forte, que é um homem do reino, que eu posso, como que você fala? Confiar na liderança dele. E eu tenho esse exemplo com você, vendo você em casa, como pai, como marido. Então, todo mundo que está procurando marido, quem está procurando uma esposa, você tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção. Tem que ser alguém que realmente quer o reino de Deus e quer trazer o reino de Deus para dentro da casa deles. A Bíblia diz, Brittany, que um exército dividido ele não prospera. Entende? O que a Bíblia está falando? Ela está falando que quando há a divisão de propósitos e de gols, ele não pode prosperar. Entende? A Bíblia também alerta do jogo desigual quando você toma esses princípios. Felizmente, as pessoas vão tomar decisões para casar e não pensa nisso, só pensa em comprar casa, isso. E não pensa nessa área espiritual. Às vezes eu até fico frustrado como pastor quando a pessoa chega para mim e fala assim, eu vou casar, pastor, você vai fazer meu casamento. Mas preocupa com tudo da cerimônia, do casamento, tal, a flor e tal. E chega para mim e fala, pastor, você tem 10 minutos. Cara, é como se for um balde de água na minha cabeça. Porque demonstra para mim que está preocupado com tudo, mas o mais importante, que é a bênção de Deus, já começa errado aí. Já começa colocando tudo na frente do principal, porque se você tira Deus da sua escolha, se você tira Deus depois da sua escolha, se você bota Deus em terceiro plano, você paga por isso. Você paga por isso. Então, quando eu vou escolher alguém para casar, Deus está em primeiro lugar. E é Ele que vai me dar. Amém. Entende? Aí eu vou, depois de casado, Deus continua em primeiro lugar para que a coisa caminhe bem. Porque se a gente tira Deus da equação, a gente paga um preço muito alto. A gente paga um preço muito alto. A gente quando acha que a gente pode, que a gente consegue, que a gente é independente, que a gente não precisa perguntar as coisas, a gente está cavando um buraco para nossa falência, para nossa destruição. E não é só para você, é para sua família inteira. É para a família inteira. Exato. Que vai afetar a sua família que você já tem, né, com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, e também os filhos que você vão ter. Como é que meu pai foi um homem maravilhoso, assim, bravo, tudo, mas era um homem trabalhador, cumpriu seus compromissos. Poxa, mas quantas vezes eu vi a gente sair para a igreja e meu pai ficar sentado no sofá? Entende? Eu cresci com a carência de um homem espiritual. Eu não tive um homem espiritual que me desse o exemplo. Tanto que eu transmitia isso para os meus pastores. E isso, como pastor, às vezes acontece muito. As pessoas transmitem isso para mim. Porque não tem um pai que demonstra com exemplo. E eu vi muitas vezes meu pai sentado, fumando, dentro de casa, não saía. E ele botava a gente para a igreja, mas ele mesmo foi um homem, não, poxa, dava tudo que a gente precisava, trabalhava duro. Imagina sustentar 4 filhos. Brasil, sou muito agradecido por ele. Mas na área espiritual, se não fosse pela minha mãe, entende? E mesmo minha mãe fazendo tudo, eu sei que eu cresci com a carência de um homem espiritual na minha vida, de um homem que eu falasse, graças a Deus eu conheci grandes homens de Deus que marcaram minha vida, não quero falar nomes, mas conheci pastores que eu andei junto, que fizeram programa de rádio, que eu andava junto, que eu jogava esporte junto, que eu ia para casa deles, eles sempre me recebiam, eu sempre fui muito querido. Esses homens marcaram a minha vida, são vários outros. Líder de jovens marcou minha vida. Tem gente que pensa que não, mas marcou. Eu saí, era sempre... Então, eu sou agradecido a Deus que sempre colocou uma figura, mesmo meu pai não tendo. Então é triste. Por quê? Porque minha mãe era crente e meu pai não era. Meu pai não seguia o caminho. Então, cara, antes de tomar a decisão, e não ver se essa... Eu falei sempre para você, sempre tenho falado isso para você. Seu ministério vai florescer depois do casamento. O casamento é a decisão sua, principalmente para a mulher. Por que eu falo para a mulher? Porque a Bíblia deixa bem claro que o homem é o cabeça da mulher. Entende? E se o homem é o cabeça da mulher, ele é cabeça em todas as áreas. E se ele espiritualmente não é, não queira que você queira fazer. Vai ser sempre um obstáculo na sua vida. Vai ser um obstáculo ministerial. Né? Eu até creio no ministério feminino, eu creio que a mulher pode fazer muitas coisas para Deus. Eu creio
Na nossa igreja, as mulheres trabalham, A maioria. é a força, trabalha, estrutura, prega. Eu não tenho nenhum problema com isso. Eu confio até liderança, algumas mulheres que têm que ter o apoio do marido, porque se não tem, é muito difícil. Eu tento procurar evitar, é muito complicado, porque é importante dos dois trabalharem juntos, né? É importante essa mulher ter esse respaldo espiritual do seu marido, dentro de casa e também na igreja. Aí fala, o cara chegou, o deus grego chegou, o cara é musculoso, olho azul, o cara tem uma barriga tanquinho. Aí você fala, oh my God, o deus grego chegou. Aí Deus fala para você, não vai. Não vai. Seu pai fala, não vai. Porque é furado, ele não demonstrou fruto ainda. Aí a pessoa vai em casa, aí tem consequências. Aí vem filhos, aí quando vê filhos a pessoa só se esfria mais, a pessoa vai distante, aí os filhos crescem fracos. Família fraca, igreja fraca, sociedade fraca, e o evangelho não vai distante. Então a decisão tudo começa aí, cara. Começa aí, você tem que olhar muito bem isso. Amém. Você, já estou educando aqui, né? mas tem que olhar assim, isso aí é o primordial. É dois juntos. Quando dois trabalham, a mais ganha o seu labor. A Bíblia falou isso. Quando os dois estão juntos, vai mais longe. Um cordão de 3 dobras não se rompe. Tudo isso aí é versículos que a gente pode passar aqui, muitos que falam a Bíblia. Os alertas que a Bíblia dá. Entende? Aí o garoto vê só aquela menina que é bonita também, né? Vão olhar para o outro lado. E que vai dar. E aí não olha, porque casamento é juntar propósitos. Casamento é juntar propósitos. Se o propósito da outra pessoa é totalmente da outra, vai virar um jugo desigual. E jugo desigual, muita gente pensa que é só cristão, fora de cristão e não cristão. Eu vou mais longe do jugo desigual. O jugo desigual, às vezes, dentro da igreja. O camarada tem um propósito completamente ministerial diferente do seu, você tem que unir propósitos, porque casamento vai fazer com que os dois andem juntos em cima da visão. Eu, quando olhei para sua mãe, eu sempre falei, eu preciso arranjar uma esposa que vai acompanhar. Ela era novinha, não vou falar a idade, que senão eu posso entrar em problema, mas ela era novinha, mas eu vi ela na porta da igreja, falando para um rapaz, chamando a atenção, você não pode fazer isso. Eu olhei para a menina e falei, oh my gosh, she's serious, she's cute, she's beautiful, oh my gosh, I love her. Ela estava com um vestido vermelho, eu olhei assim e falei, uau, é essa. E ainda eu falei, eu quero casar com essa aí. Aí depois eu fiquei olhando para ela, você sabe que aí a gente se encontrou na igreja, várias intercessões, eu segurava na mão dela. The famous move. Ele passava o dedinho na mão dela. Aí que dar, Jesus abençoou. Hoje estamos casados há 28 anos, temos 4 filhos. E todos no caminho do Senhor, graças a Deus. Declaro também que esse tempo da Briana vai ser maravilhoso. Deus vai levá-lo numa plataforma, eu tenho falado, a plataforma dela é diferente, cada um tem a sua. E great power, great responsibility. How inspiring, man. Não? Então tem que ter essa responsabilidade. Amém. Acho que estão falando muito, tá? Não, estendeu boa. Estendeu muito, na hora que você falar. Eu vou parar agora, porque deu o microfone para o pastor, a gente Eles vai... ficam falando. Não, mas isso é verdade. Nesses dias dos pais, filhos, honram os seus pais. Eles fazem muito trabalho. O que você comprou pra mim? Calma. Você vai falar assim, meu Deus. Tô brincando. Não, honra os seus pais, porque eles trabalham muito. Eles cuidam de você, they provide a home, comida, tudo. Tudo que você precisa. Às vezes nem é tudo que você quer, mas você tem o que você precisa em casa. E se você tem um pai que tá te dando o evangelho, tá te dando Jesus, você tá ganhando o melhor presente. Então, honra seu pai nesse dia. Eu acho que você tem que falar isso em inglês também. I will. Okay. Say it in English. You need to honor your father this Father's Day. He gives you everything that you need. He gives you a home and food. He sustains you. He takes care of you. And mostly, you might not have everything you've ever wanted, but you have everything you need. And if he's giving you the gospel, he's giving you Jesus, he's giving you the best gift that any father can give you. He's giving you the key to eternal life. Ele está te dando a chave para o reino de Deus, para a vida internamente. E também pais que estão vendo o futuro pais, o seu papel na família é muito importante. Se você não é um pai ainda, começa
vê como que você quer ser como um dia quando você é um pai e começa a atuar nisso. Aprende. E se você já é um pai e você tem uma filha ou um filho, educa eles. Falei certo? Tá certo. Ok. Tá certo. Cuida deles, ensina eles nos caminhos de Deus. E não importa se eles até pode conhecer o mundo não vai ser a parte do coração deles. Porque lá dentro tem o trabalho que você botou no coração deles. Então seja o exemplo. E a gente vamos vencer. A família vai vencer nesses dias. Os planos do diabo não vai ter força contra os planos de Deus. Amém. Então, thank you for watching. Maybe you have a little message to the ones that don't have Oh, a dad okay. at church, like they can find Ok. different. E se você não tem um pai espiritual, se você, o seu pai natural, ainda honra ele, porque ele ama você. Cuida dele nos momentos da fraqueza dele, tem compaixão por ele, mostra misericórdia para ele. Mas você não precisa ficar nesse nível. Você pode achar um pai espiritual na igreja. Você tem um pastor, você tem um amigo, um professor, alguém que você pode falar com eles, alguém que pode orar com você e ser esse pai espiritual. Mas não pare de lutar por seu pai também e sua mãe. Ora por eles, que Deus pode mudar qualquer situação. Amém. E quem sabe um dia você vai ver o seu pai batizar e vai ser por causa das orações que você fez para Deus, que Deus não é homem que mente e nem muda de ideia. Ele honra as nossas orações. Amém. Então, nesses dias dos pais, se você está longe do seu pai, se você está pertinho, honra ele, porque ele é um presente de Deus na sua vida. Thank you for watching. Né? Posso despedir também? Pode, claro. Eu quero mandar um beijão para todos os filhos. A palavra de Deus diz que o mandamento com promessa é esse: honra teu pai e tua mãe para prolongar os seus dias na terra. Então, nesses dias do pai, leva ele para comer uma carninha. I think this is a subtweet. Paga alguma coisa aí, entendeu? Leva um presentinho, dá um beijo, fala que te ama, sabe? I love you, Dad. Fala que você é especial. Não, a gente gosta de ouvir também. Às vezes fica no quarto, fica só para todo lado. E às vezes eu gosto de um beijinho, eu gosto de um abraço. I love you. Eu gosto que ela tire minha sobrancelha, ela não tira. Eu agora vou entregar tudo aqui, vou entregar tudo dela. Pode ir. Mas eu quero agradecer a Deus por você, filha. Obrigada, papai. Pela filha que você é. Agradecer pelo Jamie, pelo filho que ele é. Agradecer pelo Josai, não posso esquecer, Josai, você tá louco. Josai e pela Briana. Eu agradeço a Deus pelos meus filhos, pela sua vida, que Deus possa te abençoar nos seus sonhos, seus ideais ministeriais. Tá bom? Que Deus possa te honrar. Agora, nunca esqueça, põe Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém. Nunca tire Deus de sua vida. Nunca. É porque Ele é o principal. Bom, beijão, gente. I love you Tá, guys. coraçãozinho, Love you. papi. Deus abençoe. Tá bom? mão inteira. Não sei fazer esse trem, não. Aí. Assim que faz. Amém. Deus abençoe. you. Forte abraço.